Depois de passar por uma vida muito difícil, Billie Joe foi adotada por uma grande família aos 9 anos de idade. Parecia que, pela primeira vez, ela teria um pouco de estabilidade. Só que o que aconteceu com ela chocou até os policiais. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já peço desculpas por eu estar rouca e com dor de garganta, tá gente? Não se esqueçam de se inscreverem, tem vídeo 2 vezes por semana, nas terças e nas quintas. E caso puderem e quiserem, considerem se tornarem membros para fortalecer meu trabalho. Não esquece de deixar aquele likezinho bacana que aumenta o engajamento do vídeo, tá? O caso Billie Joe Jenkins. A Billie Joe Margaret Jenkins nasceu no dia 29 de março de 1983 no leste de Londres. Ela era filha de Deborah e Bill Jenkins. Aos 9 anos de idade, a Billie Joe foi colocada em um orfanato porque o pai dela foi para a prisão e a mãe não conseguiu sobreviver sozinha. A Deborah disse que ela havia colocado seus filhos em um orfanato devido à violência do marido. Foi em um anúncio de jornal em 1992 que o Sean e a Lois Jenkins, que coincidentemente compartilhavam o mesmo sobrenome da Billie Joe, atenderam ao anúncio para pais adotivos. O serviço social visitou eles e entregou a menina de 9 anos para passar um ano com eles, e o irmão dela, o Daryl, de 13 anos. O Daryl deixou a família adotiva alguns meses depois, mas a Billie Joe ficou. O Sean trabalhava na área de educação e a Lois era assistente social, então parecia ser uma ótima opção para Billie Joe. Em 1996, eles se mudaram de Londres para Hastings, na beira do mar, depois que o Sean conseguiu um emprego na escola William Parker para meninos, e eles se estabeleceram em uma casa na estrada Lowell Park. A Lois e o Sean se conheceram em um evento de caridade em Londres em 1982, quando ele trabalhava como professor substituto, e se casaram em Dorset em dezembro do mesmo ano. 2 anos depois, eles deram as boas-vindas à primeira filha, e tiveram mais 3 em 1986, 1988 e 1989. A estabilidade e a segurança pareciam perfeitas para Billie Joe. Ela foi descrita como uma criança amante da diversão que queria se tornar atriz. Depois de estar com a família por vários anos, o Sean e a Lois acabaram se tornando seus tutores legais. Então ela morava com o pai, o Sean, a mãe, a Lois, e as irmãs, a Charlotte, a Anne, a Maya e a Esther. Nem sempre foi fácil para Billie Joe ou a sua família adotiva. O orfanato pode ser uma situação perturbadora e uma experiência traumática para muitas crianças. E essas complexidades muitas vezes exigem profunda empatia, paciência, compreensão por parte daqueles que cuidam delas. Mas a Billie Joe ainda era uma jovem brilhante e animada, que trabalhava duro e era muito querida pelos colegas. O dia 15 de fevereiro de 1997 foi o fim do semestre letivo, onde as crianças desfrutavam de uma semana sem escola. Era um dia excepcionalmente quente e muitos estavam na Alexandra Park aproveitando o sol. Alexandra Park estava localizada em frente à estrada Lower Park e costumava ser movimentado por famílias, passeadores de cães e corredores. Naquele dia, a Billie Joe estava no jardim pintando as portas do pátio dos fundos. A Anne também estava em casa junto com o Sean. A Lois levou a Maya e a Esther para passear com o cachorro e a Charlotte estava numa aula de clarinete. A Lois levou as meninas mais novas para passear depois de discutir com a Billie Joe por causa de um par de tênis que ela disse que a Billie Joe não poderia ter. A melhor amiga da Billie Joe, a Holly, se ofereceu para ajudar ela a pintar as portas, mas acabou não podendo ir. A Billie Joe e a Holly passavam muito tempo juntas e também estudavam juntas na escola Helen Wood. Elas adoravam sair e ouvir suas músicas favoritas juntas. O tempo continuou a passar e logo chegou a hora do Sean ir buscar a Charlotte e uma das amigas da Charlotte na aula de música. Ele pegou a Anne e a Billie Joe ficou sozinha no jardim pintando e ouvindo música. Depois de deixar a amiga da Charlotte em casa, eles voltaram para a estrada Lowell Park e a Charlotte correu para dentro de casa, subiu as escadas para guardar o clarinete. Quando ela voltou, o Sean disse que eles precisavam sair novamente para pegar um pouco de álcool para remover alguns respingos de tinta que a Billie Joe tinha feito. Eles partiram no carro dele para uma loja DIY, ou seja, uma loja faça você mesmo, tá? Se não me engano, o nome dessa loja é Be & Kill. Mas antes deles chegarem, Sean percebeu que não tinha nenhum dinheiro com ele, então eles acabaram voltando para casa às 13h30 da tarde. A Charlotte havia entrado e nos fundos da casa se deparou com uma cena traumatizante. A Billie Joe estava deitada no pátio com o lado esquerdo do rosto no chão e sangue por todo lado. Ela ainda estava segurando o pincel. A Charlotte gritou e chamou o pai. Ele veio correndo e depois conduziu as filhas para a sala de jogos, longe do corpo da Billie Joe.
Ele ligou para sua vizinha e amiga da família, Denise Lancaster. A Denise imediatamente se aproximou. Disse que o crânio da Billie Joe estava quebrado e que ela estava gravemente ferida. Ela estava tão ferida que ela não queria nem tocar nela. Ela disse para o Sean chamar uma ambulância. O Sean ligou para a emergência dizendo que precisava de uma ambulância na estrada Lowell Park 48 em Hastings. O atendente perguntou o que tinha acontecido, mas ele respondeu que não sabia, que a única coisa que ele sabia era que a filha dele estava muito machucada, que ele não sabia se ela tinha caído ou o que tinha acontecido com ela, que ela estava com um ferimento muito feio na cabeça, que tinha sangue por toda parte. A atendente ainda perguntou como tinha acontecido, mas ele disse que não sabia, só sabia que ela estava muito machucada. Assim, eu vou deixar o áudio dele falando com a atendente porque o jeito que ele falou com ela me deixou bastante chocada. Se fosse alguém que eu nunca tivesse visto na vida, eu teria ficado mais nervosa pedindo socorro. Eu vou deixar a legenda para quem quiser ler, mas basicamente eu já descrevi o que foi dito. Thank you. Go ahead, caller. Where do you need the ambulance? 48 Lower Park Road. Lower Park Road. Lower Park Road, Hastings, and it is an emergency. And what's happened there? I don't know. My daughter's fallen, or she's got head injuries. There's blood everywhere. Well, she's banged her head and bleeding from the head. Yes, well, I don't know. There's blood everywhere on her head. She's lying on the floor. And can I take your name, sir? Sean Jenkins. Então, os serviços de emergência rapidamente chegaram na casa, e logo a rua deles ficou cheia de policiais e paramédicos. Um cirurgião policial que compareceu ao local disse que foi um dos piores casos que ele já tinha visto na sua carreira. Ele disse que tinha 26 anos de experiência como cirurgião policial, e que aquele era, sem dúvida, o assassinato mais triste e brutal que ele já tinha visto. Enquanto o caos se desenrolava na estrada Lowell Park, a Lois não sabia o que estava acontecendo. O tempo estava lindo e ela se perguntava se o resto da família queria sair e aproveitar o sol. Ela ligou para casa. O Sean atendeu o telefone e disse que a Billie tinha sofrido um acidente. A Lois correu de volta para casa, onde foi recebida por um policial que estava com lágrimas nos olhos. A Billie Joe foi espancada até a morte com uma barra de ferro de 18 polegadas, que era usada para prender a barraca no chão. Ela não havia sido vítima de agressão sexual e não havia nenhuma evidência que sugerisse que tinha havido um roubo na casa. Quem assassinaria uma menina de 13 anos no jardim dos fundos da sua própria casa, no meio do dia? Ela foi deixada sozinha por apenas 40 minutos enquanto o resto da família ia às compras. Enquanto a investigação se afastava, as linhas de investigação estavam sendo seguidas. O Sean forneceu à polícia algumas informações perturbadoras. Ele disse que cerca de 2 semanas antes da morte da Billie Joe, ele encontrou um homem no quintal. E 2 semanas antes também ele viu um homem olhando para a casa do outro lado da rua, no Alexandra Park. A família encontrou o portão lateral aberto várias vezes e ficou muito preocupada com esse homem. Uma iluminação de segurança foi instalada na propriedade e fechaduras foram adicionadas às janelas. No ano anterior, tinha um homem se expondo e drogas ilegais sendo vendidas, então 1.000 pessoas assinaram uma petição defendendo o aumento de segurança no parque. A casa ao lado da família Jenkins foi abandonada e fechada com tábuas para proteger ela do vandalismo, que também estava se tornando um grande problema na área junto com os roubos. A polícia disse que estava olhando para uma teoria nova. Segundo eles, o assassino da Billie Joe estava escondido na casa ao lado esperando o momento perfeito para atacar ela. A Billie Joe até disse que estava preocupada por estar sendo seguida por alguém desde dezembro. Ela contou aos amigos que um homem branco com uma jaqueta de couro na casa dos 40 ou 50 anos estava seguindo ela. Essa descrição correspondia ao homem que o Sean disse que estava vigiando a casa do parque. Essa não foi a única vez que isso aconteceu. 2 anos antes, tanto a escola quanto a polícia foram avisados da preocupação da menina de estar sendo seguida. Ela recebeu vários telefonemas de alguém que disse para ela que ela estava sendo vigiada. A Lois estava ciente dos telefonemas, mas sempre que ela pegava o telefone, a pessoa do outro lado não falava nada. O detetive superintendente Jeremy Payne disse que a Billie Joe disse aos pais e aos amigos que sentia que ela estava sendo seguida e que avistou um homem em algumas ocasiões. Parece que ela sentiu que esse homem estava prestando atenção especial nela por algum motivo. Foi realizada uma autópsia e descobriu-se que, na ferocidade do ataque, o crânio dela havia sido dividido. Ela havia sido atacada pelas costas e atingida pelo menos 5 vezes. Quem fez isso era claramente um criminoso perigoso e a polícia precisava levar ele à justiça. Uma pessoa que a polícia estava olhando era um homem local conhecido apenas como Sr. B. Ele foi descrito como um homem branco de 1,70 m com cabelo louro e algum tipo de cicatriz ou marca de nascença no rosto. Ele foi visto carregando uma baguete e uma sacola plástica da loja Safeway. Enquanto a investigação continuava, a polícia sabia que precisava de mais.
Então, no dia 18 de fevereiro, a polícia pediu ao Sean que apelasse ao público por qualquer informação relacionada ao caso. A Lois apareceu com ele e lutou para conter a sua devastação. O Sean leu a seguinte declaração preparada pela família. Estamos totalmente arrasados. Não entendemos por que ou qual o motivo disso ter acontecido. Mas estamos trabalhando em restrita colaboração com a justiça na esperança de que o assassino seja encontrado e que possamos eventualmente reconstruir as nossas vidas nos próximos anos. Pois, como pais, apelamos para quem pensa ter alguma informação sobre esse crime para entrar em contato com a polícia. Ele também falou sobre o suposto ladrão na área, que como famílias eles ficavam preocupados. Em uma ocasião ele disse que estava olhando pela janela traseira e pensou ter visto um movimento. Ele acendeu a luz de segurança e teve um vislumbre de alguém se movendo. Outra vez ele viu alguém no parque olhando para casa. Sean e a Charlotte também disseram à polícia que quando eles saíram para ir à loja DIY, o portão dos fundos estava fechado. Quando eles voltaram, ele disse que estava aberto. 9 dias depois, uma prisão foi feita. Um homem foi levado sob custódia e ele até tentou estrangular o policial que prendeu ele. Era o Sr. B. No dia do assassinato de Billy Joe, o Sr. B teve uma conversa bastante confusa com alguém que era dono de uma casa de hóspedes próximo. Ele tocou a campainha e pediu alojamento. O proprietário disse que estava claro que aquele homem tinha problemas de saúde mental e sugeriu que ele conseguisse encontrar algum alojamento na parte central da cidade. A rota que ele indicou fazia ele passar pela casa dos Jenkins. O comportamento dele sob custódia também causou grande preocupação, porque em um momento ele foi encontrado em posição fetal com parte de um saco plástico enfiado em uma das suas narinas, porque ele acreditava que tinha que bloquear as aberturas do corpo para impedir a entrada de germes. Porém, logo ele foi liberado da custódia e colocado sob cuidados psiquiátricos. Ele também foi descartado porque várias testemunhas colocaram ele a pelo menos 15 minutos de distância da casa na estrada Lowell Park, e também não havia provas forenses que ligassem ele ao crime. Outro homem foi preso alguns dias depois, mas ele também foi descartado e liberado. Só que uma reviravolta no caso deixaria as pessoas chocadas. Sean Jenkins foi preso e levado sob custódia sob suspeita de assassinar a filha adotiva. Ele confirmou que não tinha nada a ver com o crime, mas 3 semanas depois ele foi acusado de assassinato e obtenção de vantagem pecuniária desonesta. Depois de analisar o seu histórico, foi revelado que ele não havia sido sincero sobre a sua experiência de ensino, ou suas qualificações para garantir um emprego como vice-diretor da escola William Parker. Ele disse que frequentou a prestigiada escola particular de Gordon Stone, e que ele tinha 10 níveis de nota A, quando na realidade ele tinha 6 e notas mais baixas que isso. Ele disse que tinha ido para a Universidade de Kent e se formou em inglês na Inglaterra, e então obteve sua qualificação de ensino de pós-graduação em inglês com teatro. Isso também não era verdade. Ele disse que tinha um mestrado em gestão educacional pela Universidade de Londres. Na verdade, ele tinha esse diploma, mas foi na Universidade de East London, uma universidade bem menos prestigiada. Para a polícia, isso era uma evidência de que o Sean Jenkins era um mentiroso talentoso. Quando eles continuaram a investigar o Sean, teria mais uma reviravolta. 3 semanas após o assassinato de Billy Joe, a verdadeira história da família viria à tona. Os Jenkins pareciam ser uma família muito feliz, mas ao conversar com a Lois e com as crianças, a polícia teve uma visão muito diferente do Sean. Algo estava acontecendo entre as crianças. Parece que a Billy Joe estava pintando, que era algo que a Annie queria fazer. A própria Annie acabou confirmando. No fim, a Annie foi lavar o carro, mas ainda estava furiosa. Segundo algumas pessoas, o Sean começou a se perguntar como ele estava permitindo que isso acontecesse. Então parece que a Billy Joe provocou a Annie e o Sean explodiu. Essa era uma teoria. A Lois disse que achava que o Sean se sentia inseguro. Ela disse que nunca pensou que o comportamento dele fosse normal, mas ela se acostumou e acabou sentindo muita pena dele, porque ela sentia que ele era vítima das emoções que ele não conseguia controlar. Ela também estava preocupada com a disciplina que ele usava nas crianças. Havia um livro que era popular na igreja que eles frequentavam, chamado Ouse Disciplinar. E depois de assistir uma série de palestras de Jamie Dobson, o autor do livro, o Sean começou a usar um bastão nos castigos corporais em casa. A Lois disse que o Sean usava um pedaço de pau ou um chinelo, se ela desafiasse a disciplina dele. Segundo ela, ele perdia a paciência e às vezes ele ameaçava ela. A Lois disse que a violência começou antes mesmo deles se casarem, sendo que a primeira agressão foi 3 semanas antes do dia do casamento. Ele perdeu a paciência e deu um tapa no rosto dela. Ela disse à polícia que algumas semanas depois do casamento ele teve outra explosão violenta e deu um tapa nela novamente. Ela disse que ficou surpresa com quão volátil ele era e ficou assustada quando ele perdeu a paciência. Ele nunca tinha gritado, ele não gritava.
Ele perdia o controle e em alguns momentos ele voltava ao normal. Ela disse que a violência dele continuou aumentando, enquanto eles moravam em East Ham. Em uma noite ele bateu nela e puxou o cabelo dela, que estava comprido. Então essa foi a primeira vez que, segundo ela realmente ficou com muito medo dele. Ela disse a ele que não iria mais aguentar isso. Pela primeira vez, ele admitiu que tinha um temperamento ruim. Antes, ele simplesmente se recusava a admitir que batia nela. A Lois não contou nada disso ao serviço social quando eles vieram colocar a Billie Joe com eles. Voltando ao caso, a Billie Joe havia morrido, e os holofotes estavam firmemente voltados para o Shawn Jenkins. Shawn disse à polícia que depois que ele voltou para casa, ele foi até a sala de jantar para baixar a música e disse que não houve reação da Billie Joe. Ele descreveu o momento em que encontrou ela. Ele disse que sentiu seu pescoço, tirou o cabelo da lateral do rosto dela e percebeu que então a testa dela parecia diferente e disforme. Ele também viu que o olho dela estava inchado, como se alguém tivesse dado um soco nela, e notou então uma bolha no nariz dela. Segundo ele acreditava que ela estava viva naquele momento. Ele disse também que percebeu que tinha sangue nas mãos dele. Segundo ele se sentiu enjoado. No dia do assassinato, ele estava usando um casaco de lã azul e sapatos TR. Quando as suas roupas foram examinadas, descobriram que tinha mais de 158 pequenas manchas de sangue, e foi argumentado que isso veio do ataque dele, também conhecido como respingo de impacto. O caso apresentado foi que, depois dele voltar de pegar a Charlotte da aula de música, ele espancou a Billie Joe em um ataque de raiva e então saiu correndo da casa para a loja DIY, para se dar um álibi, se certificando de dirigir uma rota excessivamente longa. O tempo para ele chegar em casa e sair novamente foi de cerca de 3 minutos. O Shawn disse que essa versão dos eventos não era verdadeira e ele não era responsável pela morte dela. Havia vários aspectos do comportamento de Shawn que pareceram estranhos aos investigadores. Eles tinham ido comprar White Spirit, mas mais tarde descobriram que já tinha isso em casa. Outra coisa, depois de encontrar a Billie Joe, o Shawn deixou suas filhas com um vizinho e foi se sentar no carro para abaixar a capota do carro. Ele disse mais tarde que percebeu, enquanto ele estava sentado lá, que era uma coisa estúpida de se fazer. Então ele saiu. Com a perícia das manchas de sangue e a crença de que elas só poderiam ter caído na roupa dele devido ao impacto após o ataque, a polícia acusou formalmente ele de assassinato em 14 de março. Na terça-feira, dia 22 de abril de 1997, o funeral de Billie Joe foi realizado em uma capela no leste de Londres. Uma carruagem puxada por cavalos transportou o caixão, e através dela caminharam quase 300 pessoas. Muitas pessoas viajaram de Hastings para estar lá. Pouco antes do início do culto, a Lois chegou com as 4 filhas, e a mãe da Billie Joe, a Deborah, congelou. Ela tinha pedido especificamente para ela ficar longe do culto. A Deborah então saiu correndo do serviço religioso em lágrimas, seguida pelo parceiro. Eles foram embora e perderam o serviço religioso e o enterro. O Shawn estava sob fiança na época, mas não foi ao funeral. Em junho de 1998, Shawn Jenkins foi a julgamento, e o interesse da mídia no julgamento era enorme. Durante o julgamento, foi apresentado pela promotoria que ele havia assassinado Billie Joe após eventos frustrantes e irritantes durante o dia. Mas eles acrescentaram que o verdadeiro motivo por trás do assassinato poderia nunca vir à tona. A promotoria argumentou que houve um pequeno período de tempo em que ele ficou sozinho em casa com a Billie Joe, enquanto suas filhas esperavam por ele do lado de fora. Eles disseram que foi nesse período que ele ficou furioso, atacou ela com a barra antes de voltar para frente da casa e ir para a loja DIY. A filha dele disse ao tribunal que o caminho que ele tinha pego para ir para a loja era estranho. Ele deu 2 voltas no parque antes de finalmente ir na direção da loja. Somente perto da rodovia norte que ele percebeu que não tinha trazido nenhum dinheiro com ele. Então eles viraram e voltaram de mãos vazias. A viagem totalizou cerca de 15 minutos. A promotoria argumentou que ele havia seguido esse caminho e decidiu ir à loja para obter um álibi. O caso dependia muito das manchas de sangue e da crença de que tinham vindo do assassino. Mas a defesa disse que ele manchou a roupa quando ele encontrou a Billie Joe e moveu ela. A promotoria revelou que as 158 manchas de sangue foram encontradas nos sapatos, calças e jaqueta do Shawn, e afirmou que se tratava de respingos de impacto resultantes da agressão a Billie Joe. Os cientistas forenses disseram à polícia que acreditavam que o padrão de sangue era o resultado de respingos de impacto. As manchas de sangue tinham a aparência de um spray fino. E 2 testemunhas científicas especializadas afirmavam que a aparência e a distribuição do padrão eram consistentes com a sugestão de que Shawn era o agressor. Ambos concordavam que o fino respingo era típico de ser encontrado em um agressor quando uma arma impactava numa superfície já ensanguentada.
Já a defesa disse que o respingo era o resultado do ar que foi liberado dos pulmões da Billie Joe, quando ela foi movida, borrifando a roupa com pequenas manchas de sangue. A defesa também apresentou um experimento ao tribunal para mostrar que poderia ter sido assim que as manchas de sangue ficaram em sua roupa. O Dr. Ian Hill, um patologista, foi chamado pela promotoria para dar opinião sobre o experimento. Ele chamou o experimento de pouco realista, porque a quantidade de ar que usaram foi maior do que a respiração que um adulto usaria, e acrescentou que havia um bloqueio nas vias respiratórias inferiores. Mais tarde foi revelado que o bloqueio tinha ocorrido nas vias respiratórias superiores. As manchas de sangue também foram examinadas no microscópio eletrônico pelo Dr. Jeremy Skyer, da Universidade de Cambridge. Ele disse que as manchas de sangue continham partículas brancas que poderiam ter sido o tecido da pele da cabeça. As alegações de que elas surgiram devido à respiração de Billie Joe foram rotuladas como impossíveis por uma testemunha especialista. O professor David Southall, da Keele University, disse que não tinha dúvidas de que se considerava isso impossível dado o nível e a natureza do ferimento que ela sofreu. Ele disse que era altamente improvável que a Billie Joe pudesse ter inalado 2,2 litros de ar, que era o necessário para ela expirar com força suficiente para o sangue respingar daquele jeito. A defesa convocou 2 de suas próprias testemunhas científicas, mas ambas afirmavam que as evidências não eram inconsistentes com o fato do Sean ser o agressor. O professor David ainda disse que duvidava que ela teria sido capaz de inalar 2,2 litros de oxigênio com um suspiro, mas, aceitando que, na pior das hipóteses, ela poderia ter conseguido, ainda assim é muito improvável. Nesse caso, ele estava se referindo a situações extremas, e não tinha nada nas declarações do Sean sobre a Billie Joe estar com a respiração ofegante. Outro especialista forense apoiou essa opinião. A natureza e a distribuição das manchas de sangue nas roupas do Sean eram inteiramente consistentes com os resultados do usuário da roupa desferindo vários golpes no sangue úmido, e a roupa interceptou uma névoa de sangue de impacto, como resultado. Notaram que nem a Denise, que foi até a Billie Joe depois que o Sean pediu a sua ajuda, nem os paramédicos tiveram manchas semelhantes de sangue neles. O patologista Dr. Ron Hill foi a pessoa que realizou a autópsia da Billie Joe. Ele disse que os hematomas e os cortes em suas mãos e braços eram consistentes com ela tentando se defender do ataque. A Deborah deixou o tribunal aos prantos depois de ver um vídeo da polícia examinando o corpo da filha. O pai biológico de Billie Joe também deixou o lugar. Os membros do júri da galeria também ficaram muito chocados, e algumas pessoas sentadas na galeria passaram mal. E foi dada a permissão especial para elas deixarem o lugar enquanto o vídeo mostrava Billie Joe deitada de costas com sangue encharcando a sua camisa branca e seu terrível ferimento na cabeça visível. Quando o Sean prestou depoimento, ele disse que entrou em pânico quando encontrou o corpo dela, e explicou que foi chamar uma ambulância. Mas quando o telefone começou a tocar, ele disse que pegou o telefone e bateu para parar porque ele não queria falar com ninguém, que ele entrou em pânico. Quando foi questionado como ele ajudou a Billie Joe, ele disse ao tribunal que foi até ela e sussurrou gentilmente para ela. Ele disse que não sabe o que ele fez depois. O promotor perguntou a ele por que ele não escolheu usar o telefone da sala e não aquele perto do corpo dela. Ele respondeu porque as meninas estavam gritando e chorando, e ele queria ficar perto delas. Segundo ele não tinha certeza se havia mais alguém na casa, e não queria deixar as meninas sozinhas. Ele disse que não colocou a Billie Joe em posição de recuperação porque ele nem sabia como fazer isso, e disse que quando viu o estado dela ficou muito atordoado. O promotor respondeu que ele não havia colocado ela na posição de recuperação porque ele sabia que a Billie Joe já estava morta. Foi dito que o comportamento dele após o assassinato foi muito estranho. Ele demorou para chamar a ambulância e houve alegações de que ele também foi até o carro baixar a capota flexível. Um neurologista disse que isso poderia ter sido resposta ao estado de choque dele, inclusive sobre o assunto de ligar ou não na frente das crianças. A Lois disse à polícia que suas filhas haviam mudado as histórias, que anteriormente haviam apoiado a versão dos acontecimentos do Sean. Só que nessa versão foi sugerido que ele não teria tido tempo para matar a Billie Joe antes de sair para ir para a loja. Ela disse que agora elas se voltavam contra ele e poderiam não mais ser chamadas como testemunhas. Houve também uma declaração da Anne, que não foi levada ao tribunal. Ela alegou que uma vez o pai dela deu um soco tão forte no estômago dela que ela precisou se deitar. A polícia perguntou a ela sobre os castigos físicos infligidos por seu pai, e ela respondeu que eram horríveis. O júri também não ouviu o depoimento da Lois, pois ela não compareceu nem para a acusação e nem para a defesa. O julgamento duraria 19 dias, e 15 testemunhas seriam chamadas, incluindo psiquiatras e peritos forenses. O júri deliberou por 2 dias, e no segundo dia o juiz disse para eles que aceitariam um veredito por maioria de 10-2, mas eles então voltaram com uma decisão unânime.
Shawn Jenkins foi condenado pelo assassinato de Billy Joe, e a sentença foi a prisão perpétua. O veredito de culpado gerou gritos de sim na galeria pública. O juiz Gage disse que ele tinha sido condenado com base no que chamou de provas convincentes por qualquer padrão. Ele disse: "Esse foi um crime horrendo. O fato de ter cometido esse crime, as circunstâncias em que foi cometido e a forma como foi cometido, me leva a concluir que você representa um perigo muito considerável para a comunidade. Há apenas uma sentença. Você será condenado ao equivalente à prisão perpétua." Lois Jenkins pediu o divórcio e levou as filhas para a Austrália, onde mais tarde se casaria novamente e teria um filho. Ela disse em um comunicado depois de um tempo: "Voltei com 2 de minhas filhas de uma tranquila caminhada de sábado à tarde na praia, até a tragédia mais horrível do que qualquer pessoa jamais esperaria encontrar na vida. É uma coisa terrível perceber que o homem com quem você viveu por 14 anos, o pai de seus filhos, é capaz de assassinar um filho. Não há razão nem explicação para o desperdício tão inútil de uma vida tão jovem. Agora que o julgamento terminou, eu preciso de paz e sossego para aceitar o que aconteceu." Em 1999, Shawn interpôs recurso contra sua condenação. Ele argumentou que as evidências forenses apresentadas eram imprecisas. Ele perdeu esse recurso em 21 de dezembro. Mas isso não foi o fim da história. Em 2002, a Comissão de Revisão de Casos Criminais, que investiga suspeitas de erros judiciais, encarregou a polícia de Kemp de entrevistar Annie e Charlotte novamente na Tasmânia. Ambas sugeriram que não se lembravam de ter feito os comentários que a mãe tinha atribuído a elas. No dia 12 de maio de 2003, a Comissão de Revisão de Casos Criminais estava investigando o caso há 2 anos e posteriormente foi transferido de volta ao Tribunal de Apelação. A Comissão de Revisão de Casos Criminais disse que o júri não ouviu evidências das filhas de Shawn, que corroborassem com o que ele havia dito. O recurso começou no dia 30 de junho de 2004. A Charlotte voou da Tasmânia, onde ela agora morava com a mãe e os irmãos, e prestou depoimento do Tribunal de Apelação. Os advogados do Shawn argumentaram que se a Charlotte e a Annie tivessem sido autorizadas a testemunhar durante o primeiro julgamento, elas poderiam ter corroborado com a história dele. Eles também disseram que a Lois mentiu para a polícia quando disse que elas haviam mudado suas histórias contra ele. Durante o depoimento da Charlotte, ela disse que estava preocupada em incriminar o pai e que ele podia nunca mais gostar dela se ela fizesse isso. Ela disse ao tribunal que era uma possibilidade ela ter dito a Lois que sabia que ele era o responsável pelo assassinato da Billy Joe. Ela não contradisse o que a mãe dela tinha dito, mas admitiu que suas memórias eram nebulosas ao falar sobre o dia do assassinato da Billy Joe. Ela disse que se lembrava de ter tido aula de clarinete e de ser pega pelo Shawn antes dele levar ela e a Annie para casa. Enquanto a Charlotte estava depondo, ela não foi questionada sobre quanto tempo eles passaram em casa. A defesa pediu que ela falasse sobre o que ela conseguia lembrar. Ela disse que se lembrava de ter subido rapidamente para o seu quarto para guardar o clarinete e que logo eles saíram para ir para a loja DIY. O advogado de defesa, Dr. Montgomery, perguntou quem foi o primeiro a entrar na casa, e a Charlotte respondeu que achava que tinha sido ela. O advogado disse que sabiam que ela tinha visto Billy Joe. Nesse momento, a Charlotte começou a chorar. Ela pediu um tempo e saiu do tribunal, e depois de respirar, ela voltou para continuar o depoimento. A Charlotte disse que se lembrava vagamente de estar preocupada com incriminar o pai, mas disse que não se lembrava da conversa que teve com a mãe. Ela disse que pode ter dito a Lois que achava que o Shawn tinha matado a Billy Joe. Ela disse que na época estava confusa e ficava mudando de ideia. Mas ela negou que a Lois a tenha treinado para ela se virar contra o pai. Ela acrescentou que em nenhum momento ela orientou ela sobre o que dizer ou perguntou sobre a história dela. O promotor planejou um longo interrogatório, mas depois de ouvir as respostas da Charlotte, ele optou por não fazer perguntas. A Annie se recusou a voltar do Reino Unido, dizendo que isso atrapalharia seus estudos e que ela estava apenas começando a se estabelecer. Ela deu uma entrevista em vídeo e trechos extras da entrevista foram lidos no tribunal. Ela disse que não se lembrava de algumas das conversas que a Lois havia falado à polícia sobre ela. Falou sobre ocasiões em que Shawn foi violento contra elas, dizendo que ele havia dado soco no estômago dela e chutado a Billy Joe. Ela disse que não conseguia se lembrar de um suposto incidente em que ele arrastou a irmã dela, a Maya, por 2 lances de escada pelas orelhas. A Lois testemunhou contra o Shawn durante sua apelação e o descreveu como tendo acessos de raiva violentos, em um desses incidentes deixando ela com um tímpano perfurado. 2 anos depois de terem se mudado para a costa, a Lois disse que um ataque do Shawn deixou ela precisando de tratamento hospitalar. Segundo ela, ele bateu com força no rosto dela. Ela disse que ficou tonta com a força do golpe, então ela subiu para o loft, chorando. Quando mais tarde ela desceu, ela disse que ele agiu como se não tivesse feito nada com ela.
O advogado do Sean disse que a Lois tinha certeza de que ele era o responsável pelo assassinato da Billie Joe, e que ela estava preocupada que as declarações originais de Charlotte e da Anne pudessem fornecer um álibi, pois teriam mostrado que ele não teria tido tempo suficiente para matar a Billie Joe antes de ir na loja DIY. A defesa também sugeriu que a Lois havia mentido para a polícia dizendo que o depoimento das meninas havia mudado drasticamente e que elas não poderiam mais ser chamadas para prestar depoimento, acrescentando que ela estava preocupada que as declarações de suas filhas pudessem provar a inocência do Sean, o que significaria que ele poderia voltar para casa. A defesa disse que os depoimentos das meninas não teriam mudado em nada e se elas tivessem sido autorizadas a testemunhar no primeiro julgamento, ele poderia não ter sido condenado. Durante a apelação, a Charlotte não sugeriu que o que a mãe dela tinha atribuído a ela era incorreto. Os juízes da apelação acreditavam no relato da Lois e rejeitavam a ideia de que a defesa tinha sido enganada. O recurso também analisou novas provas científicas que sugeriam que o Sean poderia ter se sujado de sangue enquanto ele se abaixava para verificar a respiração dela ou segurava ela no colo. A defesa recorreu ao professor David Denison, que era um dos maiores especialistas em doenças pulmonares. Ele descobriu o que disse ser evidência de torta, ou empiema intersticial pulmonar, uma condição rara. Ele disse que pode ter tido um aumento na pressão dos pulmões dela nos minutos que antecederam o assassinato. Ele acreditava que a causa disso era o sangue bloqueando suas vias aéreas, e parte disso foi liberada quando o Sean moveu ela. Portanto, as manchas de sangue espalhadas sobre ele, segundo David e seus experimentos, poderiam ter sido gerados pela boca e pelo nariz da Billie Joe. O tipo de respingo e a distribuição que foram encontrados nas roupas do Sean Jenkins eram quase idênticos ao tamanho das gotas, por isso era uma explicação muito crível. Com base nessa prova, em 16 de junho, 3 juízes do Tribunal de Recursos anularam a condenação original de Sean Jenkins, considerando ela insegura, e ordenaram um novo julgamento. Ele foi libertado sob fiança com uma condição de que ele moraria com o pai no país de Gales e não sairia de uma zona de 16 quilômetros, a menos que fosse para visitar os advogados ou ir até o tribunal. Enquanto ele esperava para ser julgado novamente, em fevereiro de 2005, ele se casou novamente com uma mulher chamada Christina. Ela escreveu uma carta de apoio para ele em julho de 2004, e um relacionamento foi se formando. Posteriormente, em abril de 2005, um novo julgamento começou em Old Bailey. O promotor Nicholas Hillard disse que a promotoria não acreditava no relato que Sean havia feito da descoberta dele sobre Billie Joe. Sean supostamente disse à polícia que quando encontrou ela com sangue na cabeça, ele sabia que tinha acontecido. Não tinha sido um acidente. Ele disse que se sentia desconfortável em deixar suas filhas fora da vista dele e foi até o hall para chamar uma ambulância. Para o promotor, ele estava fazendo qualquer coisa para evitar ajudar a garota. A promotoria também disse que na noite anterior, Lois e Sean discutiram sobre Billie Joe, uma criança que Sean descreveria à polícia como difícil. A Lois apareceu no novo julgamento. Antes de encerrar mais uma vez, ela explicou que após a conferência de imprensa, ela começou a suspeitar dele. Uma declaração que ela havia feito em julho de 2013 à polícia foi lida e dizia que nos 3 ou 4 dias seguintes ao assassinato, no meio da noite, ela começou a perceber que o Sean foi possivelmente o responsável pelo assassinato. Ela acha que esses pensamentos podem ter resultado da forma como Sean conduziu a conferência de imprensa durante o dia. Ela disse que não se lembra da conferência de imprensa que ele se seguiu. Ela ficou paranoica com os pensamentos e as implicações sobre as meninas e ela. A Lois disse que o Sean tinha se candidatado ao cargo de diretor, e embora tivesse dito que haviam garantido o cargo, ele ainda estava esperando uma confirmação por escrito, enquanto verificavam as referências dele. Sabendo que ele havia mentido no seu currículo e exagerado nas qualificações, mentindo sobre onde ele as obteve, isso deixou ele extremamente ansioso na noite anterior ao assassinato. Ela disse que o Sean estava andando de um lado para o outro na sala, muito rápido, e disse que ele parecia nervoso. Uma das pessoas que foi testemunhar no novo julgamento foi a Denise Lancaster, a amiga que ele tinha chamado para ajudar a Billie Joe. Ela disse que podia ver a Billie Joe deitada no chão com a cabeça inclinada para o lado, e a mão levantada perto do rosto. O resto do corpo estava plano no chão. Ela disse que as pernas estavam juntas em uma posição muito estranha, e que sentiu que ela parecia estar dormindo. Então ela se abaixou e tocou a mão dela e o rosto. Ela disse que teve uma sensação avassaladora de que não tinha nada que ela pudesse fazer, porque ela parecia muito ferida. Depois de dizer para o Sean para chamar a ambulância e pegar uma toalha para os ferimentos da Billie Joe, ela voltou para o pátio, olhou mais de perto e viu que a cabeça dela estava completamente quebrada. Era devastador. A única coisa que se movia era um sangue escorrendo do nariz num gotejar lento. O lado direito do rosto estava notavelmente intacto. A Denise disse ao tribunal que o Sean estava usando um casaco de lã azul naquele dia,
e que mais tarde ele o deixou na casa dela. Parece que ele queria deixar o casaco lá, mas a Lois disse para ele que estava muito frio na rua e que era melhor ele levar o casaco. A Denise então disse que estava com a Lois quando a polícia contou a ela sobre as manchas de sangue nas roupas dele. Segundo a Denise, ela se perguntou por que ele matou a Billie. Ela disse que se ele iria matar alguém, tinha certeza de que ele mataria ela, a Lois. Uma questão que precisava ser resolvida era o motivo. Durante o interrogatório foi dito que ele matou Billie Joe depois que ela não abaixou a música. Ele continuava negando o ataque e disse que quando saiu de casa, Billie Joe estava bem. Como parte do processo, o júri visitou a casa na estrada Lower Park e depois fez o trajeto que ele fez naquele dia até a loja DIY. O trajeto que contornava o parque, o trajeto que parecia desnecessariamente longo. Durante o novo julgamento, as evidências forenses apresentadas durante o primeiro julgamento do Sean foram minuciosamente examinadas. Os especialistas em ciência forense disseram ao tribunal que era possível que manchas de sangue caíssem nas roupas enquanto ele segurava a menina, enquanto ela estava morrendo. Uma testemunha importante no novo julgamento, Robert Schroer, professor emérito do Imperial College London, falava sobre os vestígios de outras coisas nos respingos de sangue, como metal e osso. Segundo ele, qualquer sangue que saísse da boca da Billie Joe teria sido contaminado. Então, encontrar vestígios microscópicos de tinta, osso ou metal não mudaria qualquer coisa. Ele disse que a tinta e o metal poderiam ter entrado no sangue escorrendo pela cabeça até a boca. A verdade é que as evidências científicas são mínimas, e a ideia de que o Sean poderia ter feito o que foi alegado no tempo que tinha e depois ter ido direto para o carro com as filhas era difícil de acreditar. Isso tudo de acordo com esse professor. O novo julgamento durou 3 meses e logo chegou a hora do júri deliberar. O interesse da mídia estava em alta, então veio a notícia de última hora de que eles não conseguiram chegar a um veredito. Eles foram dispensados. Antes da segunda parte do novo julgamento, o Dr. Scherer, que examinou as manchas de sangue durante o primeiro julgamento, disse que fragmentos de tinta metálica e ossos também poderiam estar presentes nas manchas de sangue. Mas o juiz considerou isso inadmissível, pois foi submetido tarde demais a um processo sênior. A fonte disse que essa evidência sobre o osso no sangue era completamente nova e estavam extremamente desapontados por ela não ter sido apresentada ao júri durante a preparação, para a segunda parte do novo julgamento. Ou seja, essa parte não foi considerada. Algo novo e muito interessante surgiria, porque Sean disse que tinha visto um homem vestido elegantemente no corredor da casa da família quando a ambulância estava lá. Depois desse julgamento, Sean foi absolvido. Após a absolvição, 2 mulheres vieram até ele e começaram a socar e chutar ele. Mais tarde foi revelado que eram as tias de Billie Joe. Uma delas disse que iniciaria um processo civil contra o Sean, porque o juiz se recusou a permitir a evidência científica de que as manchas de sangue em suas roupas continham fragmentos de osso de Billie Joe. Ela disse que o veriam novamente no tribunal, e esse não era o fim. Fora de Old Bailey, Sean Jenkins disse que o assassino da Billie Joe escapou da detecção por causa dos erros terríveis da investigação policial e na obstinação e determinação desesperada para condenar ele a todo custo. Segundo ele, a polícia responsável pelo inquérito foi intencionalmente cega e incompetente. A investigação foi enorme, com muitas linhas de investigação, e 700 declarações foram tomadas pela polícia ao longo dos 3 julgamentos de Sean Jenkins. O júri passou 36 dias deliberando, e agora estava tudo acabado. O subchefe da polícia, Jeff Williams, disse que a polícia de Success agora levaria um tempo para refletir sobre esse resultado, de uma longa e detalhada investigação. Segundo ele, eles perseguiram resolutamente o objetivo de buscar justiça para Billie Joe. O papel da polícia era investigar o crime, e foi isso que a polícia de Success fez. Este continuava a ser um caso de assassinato não resolvido, e será naturalmente sujeito à revisão, que eles conduzirão com a mente aberta. Ela foi brutalmente assassinada no pátio da casa dos pais adotivos, um lugar onde ela deveria estar segura. Mais tarde, em uma entrevista, o Sean negou ter sido violento com as filhas. Após essa entrevista, 2 de suas filhas disseram em um comunicado que os comentários feitos pelo pai, onde ele negou o uso de castigos corporais contra elas, não eram verdadeiros. Após suas experiências, Sean fez mestrado em criminologia e justiça criminal e estava fazendo doutorado. Ele também publicou um livro chamado O Assassino de Billie Joe, no qual ele fala sobre o caso e sobre a sua vida. No livro ele falou sobre esse homem misterioso que ele disse ter visto na casa. Até teve uma investigação sobre isso, mas não deu em nada. O Sean pediu indenização após a sua condenação ter sido anulada por prisão injusta. Isso foi negado e um porta-voz do Ministério da Justiça disse que o teste certo a ser adotado para decidir se alguém tem direito à indenização é se foi demonstrado que ele era inocente.
Não é o caso do Sean. A viúva do pai de Billy Joe disse que ela ficou satisfeita por ele não ter recebido a indenização, porque ela não achava que ele deveria ser um homem livre. Segundo ela, ele ainda deveria estar preso. Ela acrescentou que o pai do Billy Joe ficaria encantado por ele não ter sido indenizado, porque sentia em seu coração que não tinha nenhuma dúvida de quem fez aquilo com a filha dele. Após a absolvição, Lois disse que Sean era um mentiroso fisicamente abusivo. Ela disse que se lembra com clareza da expressão nos olhos dele quando ele disse às crianças que Billy estava morta. Ela disse que não havia nenhum traço de emoção, que depois acordou no meio da noite enquanto se virava na cama e se deu conta de que poderia ter sido ele. Ela disse que ficou apavorada pensando que deveria ter sido ele. Ela acrescentou que nos dias que se seguiram foi como se não estivesse lá. Ele não ofereceu conforto nenhum. Ela disse que se sentiu decepcionada e também um pouco envergonhada. Ela se perguntava se os amigos dele tinham notado o distanciamento dele. Lois disse que ela havia deixado o Reino Unido por causa do assassinato da sua filha adotiva e que sua fé no sistema de justiça estava sendo testada. Ela mesma disse que a confiança dela foi destruída e que ela se sentiu culpada pela Billy Joe. Ela disse que passou a amar e a considerar ela como sua própria filha. Como o 20º aniversário de morte da Billy Joe estava se aproximando, a mãe biológica Deborah disse que seria ótimo se eles pudessem reabrir a investigação e obter novos olhos sobre ela. A polícia não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Ela disse que não podia descrever a sensação a ninguém, a menos que você tivesse perdido um filho. Ela disse que era um pesadelo, queria conseguir justiça para ela. Mas, infelizmente, a Deborah não veria justiça para Billy Joe, pois ela faleceria em 2018. Ao olhar para outras linhas de investigação, a família pediu à polícia que reabrisse o caso e analisasse a possibilidade do seu assassino ser um homem chamado Anthony Amaya, apelidado de Estuprador M25. Ele recebeu 7 sentenças de prisão perpétua por uma série de agressões sexuais brutais na área. No momento do assassinato, ele morava na mesma área da Billy Joe. A tia disse que ele se encaixava na descrição do homem que supostamente a perseguia nos meses que antecederam sua morte. Ela disse que a investigação precisava ser reaberta. A polícia deveria descobrir o que o Anthony estava fazendo no dia em que ela foi assassinada. Segundo ela, alguém assassinou Billy Joe. Os policiais tinham que descobrir quem foi. A polícia precisava investigar todos os caminhos. O Anthony poderia ter cometido o crime, e o fato era que ninguém sabia se ele estava em Hastings naquele dia. Disseram que ele era supostamente obcecado por meninas da idade dela e que usava armas improvisadas em seus ataques. Anthony Amaya morreu na prisão no dia 8 de março de 2018. Não há relatos dele ter sido apontado como suspeito na morte dela, nem dele ter sido investigado pelo assassinato da Billy Joe. O ponto é que ele era um abusador e ela não foi abusada. Acho estranho essa linha de investigação. Esse é um dos crimes não resolvidos mais notórios da Grã-Bretanha. O caso tem sido objeto de muitos rumores e especulações e fofocas. Ele foi coberto em livros, documentários e programas de TV, mas ainda não estão perto de conseguir uma justiça para ela. Era uma investigação incrivelmente complexa, tanto cientificamente quanto de outra forma, e ainda tinha tantas perguntas sem respostas para aqueles que foram deixados para trás. Em janeiro de 2022 foi anunciado que a polícia estava reexaminando as provas forenses. A dor ainda é forte. Depois de todos esses anos, para a melhor amiga da Billy Joe, a Holly, perder a Billy Joe ainda assombra ela. Ela disse que ficou em choque, que teve que passar por terapia por muitos anos, que foi algo muito terrível. Ela era a melhor amiga, eram inseparáveis. Um memorial para Billy Joe foi inaugurado em Alexandra Park, um banco de madeira projetado para ser o local para adolescentes passarem um tempo juntos. Esse banco foi removido em 2024 devido à madeira começar a apodrecer. Eles esperam que em breve esteja de volta ao parque. O detetive e inspetor Kevin Moore disse que deviam a Billy Joe manter o caso na mente do público e não desistir. O caso vai ser revisado a cada 2 anos na esperança de descobrir algo novo. Ela era alguém que tinha tudo para viver. Ela era brilhante, ela era engraçada, ela era articulada e era alguém que sem dúvida teria aproveitado tudo que a vida tinha para lhe oferecer. Mas devido a uma violência infligida a ela, naquela tarde ensolarada de sábado, ela terá para sempre 13 anos. Esse caso para mim parece uma peneira. Eu simplesmente espero que realmente eles investiguem, porque para mim foi o padrasto e o juiz não aceitou as provas do cientista forense no último julgamento. Foi o que fez o júri não condenar o Sean. A parte do abusador eu acho que não procede, visto que ela não foi abusada e esse seria o objetivo principal dele. Ela só foi morta de um jeito absurdo. Ele pode até ter sido o homem que estava perseguindo ela na rua, mas eu não acredito que tenha sido ele que tenha matado ela. Outra coisa que me chamou a atenção, o crime contra ela foi um crime de ódio. Dar tantas pancadas com uma barra de ferro não foi um crime para roubar a casa, que não foi roubada, nem abusar ela, que não foi abusada. Foi pessoal.
Veio de alguém que conhecia ela e que estava com muita raiva. Mas isso é só a minha opinião. Deixem as suas opiniões, o que vocês acharam, teorias são bem-vindas. Lembre-se sempre de respeitar as vítimas, por favor. A mãe da menina largou ela num orfanato para que ela não passasse fome. O culpado foi quem matou a menina, e não a mãe dela. Deixem um like, se inscrevam caso ainda não sejam inscritos, compartilhe com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.